Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Muito prazer ter você aqui, futuro ou futura oficial de chancelaria. Hoje estamos aqui no terceiro encontro para falar de atualidades para o concurso de Ofcham, que vai acontecer em dezembro de 2023. Estou aqui junto com o professor Denilson, que vai dar dicas para a prova de língua inglesa, e o professor Wagner, que vai dar dicas para a prova de língua portuguesa. Você já viu, né? Hoje a gente tem um assunto importantíssimo para tratar. A gente vai falar de economia, mas eu vou retomar brevemente o calendário, né, dos nossos encontros, para quem ainda não começou a acompanhar. Caso você não tenha começado ainda, a gente já falou de segurança, já falou de transportes na semana passada, o encontro de hoje para falar de economia, e a gente tem vários encontros que vão anteceder essas semanas que antecedem a prova, para a gente falar hoje de economia, mas também de sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais e desenvolvimento sustentável barra ecologia. Lembrando a todos, né, que o objetivo desses encontros é falar brevemente sobre cada um dos tópicos que foram exigidos pela banca nesse ano, não de forma a esgotar eles, obviamente, porque isso seria impossível, mas para fornecer caminhos e subsídios para você treinar, ler muito e escrever muito também, que é isso que importa para o dia da prova. Também não custa lembrar, até a semana da prova, né, a gente vai estar fazendo esses encontros gratuitos, então não deixa de se inscrever aqui e ativar o sininho do canal do Linguagem Diplomática para não perder nenhuma novidade. E, além desse conteúdo aqui no YouTube, a plataforma do Linguagem Diplomática tem um conteúdo incrível para você que quer treinar para a etapa discursiva na prova de Ofcham. Então, no final, eu volto aqui para convidar vocês a conhecer essa ferramenta estratégica que a gente montou por aqui. Bem, vamos dar início para o papo de hoje. Denilson, tudo certo por aí? Como é que tá essa semana? Corrido Tudo por aí? certo, Gabriel. Boa tarde, Gabriel, Wagner, todos que estão nos assistindo. Tá sendo bem bacana esse processo, né? É bem diferenciado e achei válido, muito válido para os candidatos poder ter essa oportunidade de seguir discutindo os tópicos, dividir os estudos ao longo das semanas, né? De acordo com os temas, né? Acho que é fundamental adotarem, inclusive, a metodologia, né? Enfim. Exatamente, exatamente. E por aí, como é que estão as coisas, professor Wagner? Tudo certinho? Prazer ter você de novo aqui. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Boa tarde, Denilson. Boa tarde aos amigos e amigas que estão nos assistindo. Mais uma experiência legal, né? Mais uma tarde bacana, mais uma noite bacana, né? Depende do momento em que você for assistir a gente. Um tema, como o Gabriel já falou, extremamente importante, né? Economia, de certa forma, toca em todos os outros assuntos, né? Querendo independente da sua vontade, né? Ela está ali em todo lado. E é muito mais concreto do que parece. Muitas vezes a gente fala de economia, parece algo constante, algo abstrato, ao contrário, né? Ela está ali enredando e sendo enredada por todos os outros assuntos. Vamos em frente. Vamos nessa. Bem, no encontro de hoje a gente vai então dar um zoom em um dos tópicos possíveis de serem cobrados, né? Que é para falar um pouco mais de economia. E hoje eu vou começar de uma forma um pouco diferente do que a gente fez nos encontros passados. E eu até comentei isso na semana passada, que é óbvio que um ou outro tópico, dentro dos que a banca exigiu, ou que é dos possíveis serem cobrados, existem alguns mais ou menos relevantes, né? Que podem constar ali no dia da prova. Eu não tenho bola de cristal, acredito que o professor Denilson e o professor Wagner também não. Então eu não colocaria minha mão no fogo e falaria que vai cair esse tópico especificamente aqui. Realmente a gente não tem como trazer isso. Ainda assim, eu acredito que os candidatos devem buscar algumas pistas, né, de onde colocar mais ou menos foco nessa reta final, visto que o tempo é curto e a quantidade de conteúdos em atualidades ele acaba sendo infinito, né? Para facilitar um pouco a vida, né, imaginando que esse cenário ele é um pouco difícil dos candidatos imaginarem do que pode acontecer, eu trouxe uma sugestão, né, inicial para a gente começar o papo de hoje, que é para quando o tópico ele tiver alguma correlação com a atuação clara e específica do Itamaraty, a gente comentar um pouco sobre isso. Então, eu vou pedir a permissão aqui para os professores, só de começar rapidinho, de comentar um pouco da importância do tópico de economia para o Itamaraty, e a gente já começa a nossa conversa daí. Hoje, trouxe uma forma de fazer isso, né? A gente tem várias formas de imaginar como que o tópico é relevante para o Itamaraty, de que formas ele pode aparecer. Nesse caso, eu acabei trazendo o texto integral da estrutura regimental do Itamaraty, que foi publicada em 1º de janeiro de 2023, né, que é basicamente o organograma ali que mostra a competência de cada um dos órgãos que compõem ali o Ministério, e focando especificamente no assunto economia, o que a gente tem? Né? Se a gente pegar o artigo 1º, inclusive, dessa lei, que vocês podem acompanhar, inclusive, aqui, que é o decreto 11.357, de 1º de janeiro de 2023, lá realmente consta que o MRE, o órgão da Administração Direta Pública Federal, tem como área de competência os seguintes assuntos, né? Daí eu filtrei para o que a gente tem de economia dentro disso. Coordenação da participação do governo brasileiro em negociações políticas, comerciais, econômicas, financeiras, técnicas e culturais, com estados estrangeiros e com organizações internacionais em articulação com os demais órgãos competentes. E, além disso,
No ponto 10, a gente tem promoção do comércio exterior, de investimentos, da competitividade internacional do país, em coordenação com as políticas governamentais de comércio exterior. Aqui é o que consta no decreto. E, especificamente, as áreas do Itamaraty, aqui é interessante a gente dar o nome aos bois, né? Que vão atuar com esses tópicos, constam aqui. O principal sendo o Departamento de Política Comercial e o Departamento de Política Econômica, Financeira e de Serviços, né? Se a gente trazer um zoom a mais para esses departamentos, a gente vê em quais temas o Itamaraty trabalha nesse sentido, e a gente tem também nessa estrutura de 2023 a coordenação, né, que diz respeito à participação do Brasil na OCDE, né, que já está acontecendo, a coordenação do G20, que é extremamente relevante, inclusive, para esse ano, e o setor de inteligência econômica. Isso só para constar, realmente, de mostrar que o tópico ele é extremamente relevante para o ministério em que o pessoal está estudando para trabalhar ali a partir de 2024. Então, eu acho interessante a gente trazer, né, professores, dessa forma, mostrar a importância do tópico para o ministério. Isso pode dar uma dica, realmente uma pista de onde seguir a partir daqui. Mas eu queria começar, Denilson, com você, imaginando agora que o tópico de economia apareceu na prova de inglês, né? O que o candidato tem que imaginar? Qual que seria a sua primeira sugestão realmente inicial do que o aluno deve fazer e não fazer caso apareça um tópico de economia na prova? Acho que o teu microfone está mutado, Denilson. Bom, vamos lá, Gabriel. Bom, primeiramente, até para seguir aqui, eu gostaria de fazer uma relação com o que você colocou e os nossos tópicos ali. Você pode abrir, por favor, ali, nosso cenário global, nosso cenário, o cenário local também, de qualquer forma. Enfim, Wagner vai usar aqui também, depois nós voltamos aqui. Enfim, quando você coloca né, ali as linhas, né, em que o aspecto economia, né, toca nos interesses do Itamaraty, a gente está ao mesmo tempo dando uma atenção maior para o tema, né, para o tema economia, né, em relação ao que acontece ali com os demais, né? E, enfim, e agora, esses tópicos, né, que nós selecionamos aqui, né, o cenário global ali, a necessidade de reforma das organizações internacionais, ali mais especificamente, né, a Organização Mundial do Comércio, os efeitos da guerra, o crescimento econômico, né, mundial, né, sanções, e agora ali, né, extremamente recente, né, essa expansão do BRICS, são temas que dialogam, né, com aqueles interesses, né, que você colocou, e né, como nós vamos tratar aqui dos assuntos, inclusive das leituras que nós vamos indicar, né, a minha própria seleção de leituras, ela está dentro desses temas, né, a da minha curadoria ali, porque são leituras nesses tópicos, né, como eles dialogam, elas vão trazer ali uma certa diversidade de linguagem, tópicos, etc., que interagem e pode permitir o candidato a tratar de qualquer assunto. Mesma coisa aqui do cenário local. Olha, nós temos a questão da atração de investimentos, né? Presidência do G20, obviamente. Aí tem problemas ali que eu considero, né, críticos, que são históricos, né? Mas estão nos afetando agora de forma bastante específica, né? A questão da taxa de juros, né? Nós temos esse embate hoje entre governo e banco, né? O processo de desindustrialização também, né? Ele está, enfim, caminha muito tempo, mas chegou em pontos críticos, né? E o nosso papel, de certa forma, é ver, de alguma maneira, a reversão disso, né? Desse processo de desindustrialização. Infraestrutura, que é necessário, né? Exatamente para melhorar o desempenho econômico, né? Melhorar a competitividade, e que conversa com o nosso tópico da semana passada. Eu também acho que é um tópico essencial, né? Enfim, ali, taxa de juros, desindustrialização e infraestrutura estão totalmente ligados à questão né, responsáveis, né, pela geração de concentração de renda, né? E, por fim, ali, né, eu indico ali, questão do papel do Estado é um grande problema, porque, ou pelo menos desde a década neoliberal, né, essa redução de atuação do Estado, ela vem causando uma falta de coordenação econômica, falta de investimento público, né? Acredita-se nessas eras que o Estado não tem que desempenhar esse papel de coordenação econômica e de investimento
e infraestrutura. Uhum. Então, ele está ali embaixo meio que como a base disso tudo, né? É exatamente a ausência de coordenação de função do Estado está levando ou a utilização indevida da máquina pública para criar mecanismos de concentração de renda, enfim, Uhum. e os demais ali. Então, acho que O leituras em cada um. interessante, o interessante é que você ia comentar justamente sobre as leituras, né? A gente pode pegar um artigo, né, um pouco maior, quem sabe para falar às vezes sobre os efeitos da guerra da Ucrânia, mas a questão ela pedir para você desenvolver um parágrafo sobre isso, mas um parágrafo também sobre as consequências das sanções econômicas ou as consequências para o Brasil, né? Como é que o Brasil se porta nesse sentido. O Ah, interessante é que, obviamente, o que a gente traz aqui é um rol não exaustivo, né, do que pode aparecer na prova, imaginando realmente configurando ali para a atuação do Ministério, o que é mais relevante nos dias de hoje também, né? Porque é isso que consta no edital, são tópicos relevantes e atuais dos temas que a gente está abordando aqui. Então, foi uma sugestão, né, básica, realmente, de um pontapé inicial, né, Denilson, que cada um desses tópicos pode justamente virar, quem sabe, um argumento, né, para o pessoal trabalhar, mas também um parágrafo ali de desenvolvimento dentro de cada um é, deles. E se a gente for pensar, não é tão difícil, né, trazer isso. Se o aluno ele tiver a capacidade de conseguir sintetizar o que ele depreendeu na leitura dos textos em um ou outro parágrafo, né, curto, ele pode usar realmente isso e ter uma estratégia que ele possa utilizar isso no dia da prova, né? é importante criar os vínculos, né? Porque, por exemplo, recentemente, com a questão já da guerra da Ucrânia, nós tivemos problemas, né? Tudo bem que em meio à pandemia, de falta de fertilizantes, né? E ao mesmo, né? Enfim, aí por uma política liberal, nossa fábrica estatal de fertilizantes é fechada, aí você tem uma guerra na Ucrânia e aí nós ficamos sem fertilizantes, sendo que nós tínhamos a capacidade de produzi-lo. E aí, ao mesmo tempo, nós vimos pessoas, né, lá naquela época, orgulhosas de que havia sido fechado acordo com a Rússia para trazer diesel do Brasil, sendo que políticas liberais fecharam as nossas refinarias e impediram a construção de uma das maiores, que foi, por exemplo, o Comperj. E aí as pessoas, né, nós vimos setores da sociedade comemorando, nós vamos importar diesel refinado, né? É, enfim, então esse vínculo de política liberal que desmonta o Estado, e aí você tem o impacto de uma guerra, igual muitos países, por exemplo, sofrem impactos hoje com a questão ambiental, eles não têm como lidar com questões do aquecimento global, porque eles estão Uhum. sofrendo anos de falta de atuação do Estado. E aí não tem como reagir ou não tem os mecanismos, né? Então, nós Exatamente. vivemos isso na pele, né? O preço dos alimentos subiu, né, impacto ali no fertilizante. Espera aí, mas onde estava a nossa fábrica que foi intencionalmente fechada de fertilizantes? Cadê nossas refinarias que tiveram a sua capacidade reduzida? Assim, Uhum. simplesmente sem motivo, digamos, de capacidade técnica, né? Simplesmente vai se Uhum. fazer 60% ou 70%, não sei exatamente, de refino, e ao mesmo tempo, com, com, com esse cenário de capacidade de refino de petróleo, nós aumentamos, atingimos recordes de exportação de óleo cru. Então, enfim, acho que o próprio concurso ele está pensando em pessoas que conseguem enxergar esses problemas, conseguem ligar esses pontos, né? E, enfim, porque esse foi o tipo de política que nós sentimos mais na pele é, é, no, na última década, né? Digamos assim, a Perfeito, última perfeito, metade, muito bem colocado. né? Muito bem colocado. Até pensando nesse aspecto, eu queria trazer, professor Wagner, uma pergunta para você, que é imaginando, né, os candidatos, eles podem se deparar com um tema relacionado à economia no dia da prova. Gostaria de sugestão em termos, assim, de brainstorming, de ideia, de como estruturar um texto nesse sentido, o que pode fazer mais sentido agora também, nesse momento de treino, né, que o pessoal está fazendo, e para o dia da prova também. Dicas mais gerais, realmente, para dar uma segurança para o candidato, de imaginar que ele não tem que ser um técnico no assunto, mas tem que conseguir, obviamente, se expressar bem. Qual seriam as tuas dicas iniciais nesse sentido? Bom, Gabriel, eu estava ouvindo aqui você falar, o Denilson falar, né? Tem algumas coisas importantes. Dois pontos antes de chegar até a sua questão. Eu acho que é importante, quando você trabalha com questão de economia, é importante, vai parecer banal o que eu vou dizer, mas é exatamente isso. Importante que você tenha real conhecimento. A sensação que eu tenho por exemplo, na nossa plataforma tem alguns simulados que eu montei do CACD, que é a questão da economia.
Tem um simulado há alguns meses aí para trás, falando sobre reforma tributária, por exemplo. Que é uma reforma tributária justa, né? Que poderia tornar o sistema tributário brasileiro mais eficiente, mais justo, mais equânime e tal. E aí você vê que a pessoa não sabe. Você vê que a pessoa realmente não tem noção. Ela Uhum. ela faz algumas afirmações sobre as quais ela não tem menor conhecimento. Isso fica Por claro exemplo, para o corretor, mesmo ele não sendo da área de economia, né? Isso que é mas interessante, né? tranquilamente. Uhum. Você consegue perceber, eu não sei, é a nossa língua mãe, né? Não sei como funciona nas outras línguas. Eu consigo perceber claramente, mesmo que eu não seja um catedrático em determinado assunto, quando a pessoa está entendendo absolutamente nada do que ela está falando. Aí começa aqueles Uhum. clichês, né? Aquela coisa repetitiva. Você pega, por exemplo, a questão da taxa de juros. É uma questão discutida a exaustão no momento. Né? Todo mundo sabe que a taxa de juros está alta, todo mundo sabe que é urgente que ela baixe com as medidas corretas e tudo mais. Beleza. Mas se você chegar para a pessoa e perguntar assim, mas por quê? Em que implica essa taxa de juros? Onde que ela gera efeito? Eu estou para te falar que 9 em 10 pessoas não fazem a menor ideia. Mas a menor ideia em que isso vai, onde que isso vai implicar. Sempre vai ter uma implicação em cadeia, inclusive. Né? Agora, outra questão, por exemplo, recentemente fiz um outro simulado sobre a questão da privatização da água, né, que em alguns lugares já foi tentado, inclusive foi revertido. Tem o caso da França, da Bolívia, que a água deve ser encarada como um produto qualquer ou também como algo a ser vendido. Né? Isso é economia e, claro, é meio ambiente, isso é saúde, né? Isso é acesso ao bem mais essencial da vida. E por que eu lembrei desse texto? Porque aí é que eu quero chegar. Não dá para falar de economia para você fazer com que o seu texto em português caiba aí de 35 a 45 linhas. Você vai ter que ter um domínio do assunto, mas você vai ter que ter também um linguajar eficiente e objetivo. Quando eu falo isso, não quer dizer um linguajar pobre, um linguajar ralo, que não tem a palavra, que não tem o domínio técnico. Você tem que ser o melhor possível dentro do conteúdo. Mas a linguagem ela tem que ser pontual. Você vai bater na questão. E para isso é essencial. Eu insisti esses dias aí, gravei um vídeo, insisti com o pessoal todo, falei, olha, tem que planejar a escrita. Tem que Uhum. planejar. Não Com pode começar a certeza. escrever aleatoriamente, sair. Eu vou escrevendo, vou lembrando. Isso vai dar muito errado. Porque você tem aí, Uhum. vamos supor, 35 a 45 linhas. Vamos imaginar 40. 4 parágrafos de 10 linhas. 3, 4 períodos para cada um. Eu tenho uma introdução, uma conclusão. Pronto, eu já tenho mais ou menos um esqueleto. E eu planejo o que eu vou colocar em cada um deles. Isso é fundamental. Né? E aí, só para fechar esse meu ponto, tentar entender, inclusive, todos esses pontos que a gente elencou no cenário local, como pontos articulados. Né? Uma coisa está ligada à outra. Você não fala, por Claro. exemplo, em atração de investimentos sem falar de infraestrutura. Você não fala de infraestrutura sem falar de transporte, que foi o tema da semana passada, como o Denilson falou. Você não fala Uhum. de concentração de renda sem falar de desigualdade social. São duas faces da mesma moeda. Né? Não tem como você escapar disso. E E o saber papel fazer do essas correlações, justamente, né? E trabalhar entre termos que são complexos, né? Tudo que a gente está trazendo aqui, obviamente, não são, como você comentou, pontos banais, inclusive, mas sim, tentar realmente soar minimamente técnico, né? Não se esperando realmente que é uma prova feita ali por um economista, mas conseguir se expressar bem, né? Trazer os pontos de coesão e coerência justamente para interligar o teu texto e que ele faça sentido entre si, né? Que os exatamente. parágrafos se conectem, né? Ô, Gabriel, eu não sei se você lembra, é que você é um pouquinho mais novo que nós, eu não sei se você lembra de um jornalista chamado Joelmir Betting, que Já ouvi o falar, pessoal já gostava ouvi falar demais assim. dele, né? Pai até daquele Mauro Betting, que mexe com esportes. Né? Aham, O Joelmir Betting, ele falava sobre economia e de uma maneira muito tranquila, de uma maneira inteligente, e as pessoas aham. conseguiam entender. Porque muitas vezes Legal. você ouve um jornalista, um analista falando sobre economia,
você fala, não estou entendendo nada que o cara É, está falando. Fica Né? inteligível ali, né? Realmente, ininteligível, né? O que Para é a um pessoa problema, entender. aliás, em qualquer área, né? Não é só um problema em É, economia. Posso falar de com certeza. filosofia, posso falar de literatura, e quem está ouvindo não está entendendo absolutamente nada, porque a pessoa não sabe juntar o conteúdo. Ele é enorme, ele é técnico, Uhum. ele é rico. O formato não precisa ser enorme. O formato é objetivo, é pontual, é na mosca. Escolher as palavras certas Exatamente. nos lugares certos. Exatamente. Não, são dicas essenciais, de fato vai ajudar muitos candidatos. E até se eu puder complementar a sua sugestão, você comentou no jornalista, né, que vocês acompanhavam. Hoje a gente tem vários, o jornalista, perdão, é um economista, né, que traz para o grande público. Eu acompanho dois, né, que são super interessantes, aparecem em podcasts, tem blog, canal no YouTube também. Um deles é o Paulo Gala e o André Roncaglia, são economistas, enfim, super bem conceituados hoje, né, respeitados na área deles, e que trazem a economia de um modo acessível, seja em textos escritos ou seja para abordar realmente em formato de vídeo e tal. Até o objetivo principal do que a gente está trazendo aqui, né, nesse tipo de conteúdo é dar dicas, né, sugestões pro pessoal, e obviamente o pessoal vai conseguir acompanhar depois a curadoria de textos e se aprofundar no assunto. Mas para quem está procurando realmente, quem sabe, abordar esse assunto de uma forma mais didática, né, com pessoas que sabem do que estão falando, mas conseguem se expressar isso para você utilizar, quem sabe para trazer argumentos, enfim. Esses dois economistas, de novo, o Paulo Gala e o André Roncaglia, são, enfim, a minha recomendação aqui do dia para o pessoal. Infelizmente, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, né? A gente queria ficar um tempão aqui dando dicas para os candidatos, mas a gente tem um Papo ponto bom passa depois, né? rápido. Que... Exatamente, Papo bom exatamente. passa rápido. Exatamente. E a gente, obviamente, são várias sugestões do que fazer agora nesse momento, né? Especificamente olhando para o treino de discursivas. E a gente imagina, né? A gente já vem batendo nesse ponto já há algumas semanas, que não tem outra forma, da maneira mais rápida e efetiva de treinar agora, a não ser tendo um input e output, né? Como a gente traz em inglês, né, Denilson? De fazer uma leitura direcionada e específica sobre aquele tema e passar a escrever realmente, Sim. podendo optar depois com uma correção. Então, nesse sentido, né, a gente gostaria de fazer um convite novamente para o pessoal que está estudando para o concurso de oficial de chancelaria, que vai acontecer lá em dezembro de 2023. A gente montou essa proposta justamente, né, de trazer semanalmente um simulado completo de atualidades, né, então constando uma questão completa de língua portuguesa e outra questão completa de língua inglesa, acompanhada justamente dessa curadoria de textos que vai te colocar numa posição de ganhar tempo, ir direcionado para a prova e conseguir produzir o teu texto, que é o que importa, né? Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais essa proposta, clique aqui no primeiro link da descrição. São 12 simulados completos, né, nas duas línguas, por um total de apenas R$ 10 cada um. Né? A gente está fazendo um valor, inclusive, super justo para o pessoal conseguir treinar, ter acesso. É algo difícil de encontrar, inclusive proposta para que você saia treinando. É difícil de montar a sua própria proposta, né? Então a gente tem essa sugestão de estudos aqui feita pela Linguagem Diplomática, acessível, aberta a todos realmente. Então espero que todo mundo queira conhecer. Obviamente, se tiverem dúvidas, enfim, quiserem estar em contato, a gente está à disposição também. E queria ouvir de vocês dois agora, professor Denilson, tem alguma palavra final aí para comentar com os candidatos, uma palavra de motivação final? Sim, sim. Nosso foco ele tem sido aqui realmente, como você colocou aí, no input, que é exatamente onde se alimentar, né, para essa prova. Mas gostaria de conectar isso que você disse com o que o Wagner falou do planejamento, principalmente em inglês. Né, a minha dica para quem vai fazer a prova de inglês é realmente não, a primeira coisa, né? Não utilizar o mesmo formato que se utilizaria na língua portuguesa, ela difere bastante. Não quer dizer que é algo Verdade. extremamente complexo, mas é diferente. E é importante conhecer o formato da redação em inglês, né, para que você possa fazer o planejamento e seguir essas etapas. O planejamento ali com uma estrutura de tópicos, né, e aí para isso você precisa ter as informações e a linguagem, né, adequada de cada área, fazer o planejamento de tópicos e né, a partir dele desenvolver o texto dentro do formato. Isso está claramente no edital que vai ser importante, né, o formato, né, do texto, né, o aspecto formal dele e o conteúdo. Esses dois conceitos estão juntos ali. Exatamente. Professor Wagner, alguma dica, alguma sugestão final aí para os candidatos? Parece repetitivo, mas não tem como escapar. Tem que ler, gente. Tem que ler. É inevitável. Tá? Nós, toda semana, estamos sugerindo aí bons textos, né? Filtrando, aí bonitinho para o pessoal poder já ter pelo menos um caminho. Né? Ó,
Evidentemente que nós temos, pegando carona na fala do Denilson, aí, nós temos uma forma, né? Nós temos alguns modelos, né? Que não são camisas de força, mas são caminhos eficientes que nós, como professores, sabemos que funcionam. Mas não adianta ter um formato lindo, maravilhoso, perfeito, funcionando, se não tiver um recheio bonito, né? A gente precisa ter algo ali substancial, porque senão não cola. Por mais que fica parecendo só uma bonita maquiagem, né? Se tirar a maquiagem, não tem mais nada. Então, tem que ter ali substância, tem que ter conteúdo, porque isso não dá para enganar. Isso a gente só consegue ler. Né? E é legal, né? É o que a gente tem falado toda semana. É tão bacana conhecer tanta coisa, ler tanta coisa, né? Isso é um trabalho bom demais, né? Um Exatamente, abraço. exatamente. Bem, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando, então, essa série de vídeos. A gente vai continuar produzindo aqui semanalmente. Toda sexta-feira você tem um encontro marcado com linguagem diplomática. Não se esquece, novamente, de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante, para que a gente possa continuar, inclusive, produzindo mais conteúdos. Sugestões são sempre muito bem-vindas. E, enfim, obrigado por todo mundo que está acompanhando. Obrigado, professores, novamente, por esse incrível encontro. E a gente se vê na semana que vem. Grande abraço. Isso aí, um abraço, até a próxima Tchau, semana. tchau. Até mais. Abraço.